Você já se perguntou como é ser o filho de um dos bruxos mais temidos do mundo mágico? Como é crescer em uma família que venera Lord Voldemort e despreza os nascidos trouxas? Como é enfrentar Harry Potter, o menino que sobreviveu na escola de magia e bruxaria de Hogwarts? Pois bem, eu vou contar tudo para vocês. Meu nome é Draco Malfoy e esta é a minha história. Eu nasci em uma das famílias mais antigas e ricas do mundo bruxo, os Malfoy. Meus pais, Lúcius e Narcissa, eram descendentes diretos dos Black, outra família nobre e orgulhosa do seu sangue puro. Eles me ensinaram desde cedo a valorizar a nossa herança e a desprezar os que não eram dignos dela, como os trouxas, os nascidos trouxas, os mestiços e os traidores do sangue. Eles também me ensinaram a respeitar e temer Lord Voldemort, o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Mas antes de falar dele, deixe-me contar um pouco mais sobre a minha infância. Eu vivia em uma mansão luxuosa, cercado de conforto e mordomias. Eu tinha tudo o que queria, menos duas coisas: liberdade e diversão. Meu pai era um comensal da morte, um seguidor fiel de Voldemort que escapou de Azkaban, fingindo ter sido enfeitiçado pela maldição Impérios. Ele era um homem severo e exigente que me controlava em tudo. Ele escolhia os meus amigos, os meus livros, as minhas roupas, até a minha varinha. Ele tinha planos para mim, planos que eu não podia questionar. Ele queria que eu fosse um bruxo poderoso, respeitado e temido como ele. Ele queria que eu fosse um Malfoy. Minha mãe era mais gentil e carinhosa, mas também compartilhava dos mesmos ideais do meu pai. Ela me protegia dos perigos do mundo, mas também me isolava dele. Ela me mimava com presentes, mas também me restringia com regras. Ela me amava, mas também me manipulava. Ela queria que eu fosse feliz, mas também que eu seguisse as tradições da nossa família. Ela queria que eu fosse um Black. Eu não tinha muitos amigos na minha infância, apenas os filhos dos antigos comensais da morte, que eram aliados do meu pai. Eles eram como eu, criados para serem arrogantes, preconceituosos e ambiciosos. Eles eram como eu, entediados, solitários e infelizes. Eles eram como eu, sonhando com um mundo diferente. Um mundo onde poderíamos ser livres, divertidos e felizes. Eles eram como eu, esperando por Hogwarts. Hogwarts era a escola de magia e bruxaria mais famosa do mundo, onde os jovens bruxos aprendiam a controlar e aperfeiçoar os seus poderes. Era lá que eu queria ir, desde que me lembro. Era lá que eu esperava encontrar a aventura, a emoção e a glória que faltavam na minha vida. Era lá que eu esperava provar o meu valor, o meu talento e o meu destino. Era lá que eu esperava ser Draco Malfoy. Mas antes de ir para Hogwarts, eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Eu fui visitar a escola com o meu pai, que tinha um assunto importante a tratar com o diretor, Alvo Dumbledore. Ele me deixou aos cuidados de 2 alunos da Casa Sonserina, a casa dos bruxos astutos, ambiciosos e orgulhosos. Eles eram o irmão de Jacó, um bruxo misterioso que desapareceu da escola, e Merula Snight, uma garota irritante que se achava a melhor de todas. Eles não gostaram de mim, e eu não gostei deles. Eles me trataram com desprezo, e eu os tratei com sarcasmo. Eles me desafiaram, e eu os enfrentei. Eles me mostraram um lado de Hogwarts que eu não esperava, um lado sombrio, perigoso e divertido. Foi nessa visita que eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu roubei a varinha do meu pai sem que ele percebesse. Eu queria experimentar um pouco de magia sem que ele me visse. Eu queria me sentir poderoso sem que ele me controlasse. Eu queria ser Draco Malfoy sem que ele me dissesse como ser. E eu consegui. Por alguns momentos eu me senti livre, divertido e feliz. Claro, depois eu tive que devolver a varinhas e meu pai ficou furioso. Ele pensou que tinha sido o elfo doméstico Dobby e que era o nosso escravo. Ele o castigou severamente e eu não senti pena. Eu senti prazer.
Eu senti que tinha feito algo certo. Eu senti que tinha sido Draco Malfoy. Depois dessa visita, eu tive que tomar uma decisão. Meu pai queria que eu fosse para Durmstrang, uma escola que ficava em um país distante, onde ensinavam as artes das trevas e não aceitavam nascidos trouxas. Ele dizia que era a melhor escola para mim, que lá eu aprenderia a ser um bruxo de verdade, que lá eu seria respeitado e temido, que lá eu seria um Malfoy. Mas minha mãe tinha outros planos. Ela queria que eu fosse para Hogwarts, a escola que ela e o meu pai tinham frequentado, onde eu teria mais oportunidades e contatos, onde eu seria mais influente e poderoso, onde eu seria um Black. Ela me convenceu a escolher Hogwarts, depois de um encontro com Merula, que me disse que lá eu encontraria o meu destino. Ela me disse que lá eu encontraria Harry Potter. Harry Potter, o nome que eu ouvia desde que nasci. O nome que causava admiração e medo no mundo bruxo. O nome que era sinônimo de herói e de mistério. O nome que era o meu oposto e o meu igual. Eu o conheci no Beco Diagonal, o lugar onde os bruxos compravam seus materiais escolares. Eu o reconheci pela cicatriz e ele me reconheceu pelo sobrenome. Eu tentei ser simpático e ele tentou ser educado. Afinal, eu era um Malfoy e ele era um órfão. Eu expressei a minha opinião sobre os nascidos trouxas e ele expressou a sua indignação. Eu tive uma breve conversa com Rubio Hagrid, guarda-caças de Hogwarts, e ele teve uma breve discussão com o meu pai. Eu saí dali com uma impressão e ele saiu dali com outra. Eu saí dali com uma certeza e ele saiu dali com outra. Eu saí dali sabendo que ele seria o meu inimigo e ele saiu dali sabendo que eu seria o seu. E assim começou a nossa rivalidade, que se intensificou na primeira viagem no expresso de Hogwarts. Eu, cheio de confiança, ofereci a minha amizade a Harry Potter, pensando que ele seria grato e impressionado. Afinal, o meu pai tinha algumas teorias interessantes sobre ele, sobre como ele era o herdeiro de Voldemort, sobre como ele era o escolhido para trazer o seu retorno, sobre como ele era o meu aliado. Mas, para a minha surpresa, Harry não aceitou a minha oferta, especialmente quando eu insultei o seu amigo Rony Weasley, um garoto pobre e ruivo que pertencia a uma família numerosa e simpática. Harry me rejeitou, me desafiou e me humilhou. Harry me mostrou que ele não era o que eu pensava, que ele não era o meu inimigo. Chegando à escola, fui selecionado para a Casa Sonserina, como era de se esperar. Logo fiz amizade com meus colegas sonserinos, mas minha relação com Harry... essa foi marcada por desafios desde o início. Ele tinha que mostrar suas habilidades e ganhar ainda mais atenção. Até mesmo para entrar no time de quadribol mais cedo do que o normal. Mas não foi só isso. Lembro-me claramente da confusão com o dragão de estimação de Hagrid, Norberto. Sim, eu descobri os planos de Harry e seus amigos e, é claro, não poderia deixar passar a oportunidade de informar a professora McGonagall. Mas é claro, isso também me trouxe problemas, como uma detenção nada agradável, ajudando Hagrid, Harry e seus amigos. E quem poderia esquecer daquela cena assustadora com Voldemort e o unicórnio ferido? Foi aterrorizante, admito, mas como um Malfoy, não podia me deixar abalar facilmente. No fim do ano pensei que a Sonserina ganharia a Taça das Casas, mas para minha surpresa, a Grifinória acabou levando o prêmio graças às ações corajosas de Harry, Rony, Hermione e Neville. Uma lição aprendida. Coragem e bravura têm seu valor, mesmo em Hogwarts. No segundo ano, as coisas ficaram ainda mais interessantes. Eu me tornei apanhador do time de quadribol da Sonserina. E meu pai comprou uma Nimbus 2001 para a equipe toda. Mas não sem um pouco de polêmica, é claro. Hermione Granger, sempre com suas teorias, sugeriu que meu lugar na equipe tinha sido bem comprado. Claro que eu não deixei isso passar em branco e acabei chamando-a de sangue ruim imunda. Artes das trevas. Eu tive que lidar com a presença de Deus, o hipogrifo que me atacou e que Harry
salvo. Eu tive que lidar com a presença de dementadores, as criaturas que sugavam a felicidade das pessoas e que Harry enfrentou. Eu tive que lidar com a presença de Harry Potter. No quarto ano, as coisas ficaram ainda mais intensas. Eu tive que lidar com a Copa Mundial de Quadribol, onde vi a Bulgária perder para a Irlanda.